Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, vamos à resolução dessa questão que diz o seguinte: o raio iônico ele tem importante papel na determinação das propriedades dos íons em solução. Por exemplo, uma pequena diferença no tamanho iônico é normalmente suficiente para um íon metálico ser biologicamente importante. 5 íons são necessários aos organismos. Temos aqui o cálcio 2+, o cloreto, que é o cloro -1, o magnésio 2+, o íon potássio mais e o íon sódio mais. Assinale a opção que indica o íons que apresenta o menor raio iônico. Então é o íon, né, que apresenta o menor raio iônico. Bom, para a gente fazer essa comparação, e essa prova aqui é uma questão de um concurso que é da FGV e tinha uma tabela periódica. Então, eu vou utilizar aqui a tabela periódica para a gente fazer essa análise, tá? Nós temos aqui, ó, o cálcio, que tem número atômico 20. Temos aqui o cloro, 17, e o sódio não, deixa eu ver, o outro é o potássio aqui, ó, 19. 20, 17 e 19. Todos eles aqui vão ser isoeletrônicos. O cálcio 2+ perde 2 elétrons, então vai ficar... Eu vou colocar aqui embaixo, ó, o cálcio Z vale 20. Mas como é cálcio 2+, então ele vai perder 2 elétrons e vai ficar com 18 elétrons. Quando a gente observa o cloro tem Z igual a 17. Aí ele vai ganhar um elétron, vai ficar -1, então vai ficar com 18 elétrons. E temos também aqui o potássio. O potássio, com uma carga +1, o que está acontecendo com ele? Ele está perdendo um elétron ou ele vai estar ganhando um próton? Quando a carga fica positiva, quer dizer que ele perde um elétron, tá? Então aqui Z vale 19, e aí o número de elétrons dele vai ser igual a 18, porque ele perdeu um. Todos têm o mesmo número de elétrons, a gente chama isso aqui de isoeletrônicos. Para você saber o tamanho deles, isoeletrônicos, você vai observar aquele que possui o maior número atômico vai ter o menor raio. Então, esse daqui ó, vai ter o menor raio entre os três apenas, ó, o menor. Esse daqui vai ser o intermediário, né, porque o número atômico é 19. Esse daqui é o intermediário, o potássio, e o cloro vai ser o maior raio. Maior raio. Porque ele tem menos prótons para atraírem esses elétrons. Então, a carga nuclear efetiva dele é um pouco menor do que no caso do cálcio e do potássio, tá? Isso aqui, no caso dos íons, tá? É diferente de quando você olha para átomos. Quando você olha para átomos, aí você vai seguir a tendência periódica de raio atômico normal, sem ter que analisar ali a força nuclear efetiva, tá? A gente meio que analisa, mas indiretamente. Agora, todos eles, aonde que eles estão? Ó? Cálcio, o potássio e o cloro, eles estão aqui. Ó. O cloro no final da família 3A. O potássio e o cálcio aqui na família... Desculpa, falei família 3A. O cloro ele está no terceiro período, no final do terceiro período. Não é família 3A, não. O potássio e o cálcio estão no início do quarto período. Só que ele quer saber o menor raio iônico. Menor raio iônico, você vai olhar para o magnésio e para o sódio, porque os dois estão aqui, ó, no início do terceiro período, tá? Então, entre esses dois aqui, quando eles ficam com carga +1 e +2, eles vão cair para o segundo período, como se eles estivessem com um número de elétrons, eles vão ficar com um número de elétrons igual aqui ao do neônio. Só que o pensamento ele é bem parecido, ó. O sódio, ele tem Z que vale 11, e o magnésio, Mg, o Z dele vale 12. O magnésio vai ficar com uma carga +2 porque é da família 2A da tabela periódica, enquanto o sódio, que é da família
um A, né, ele vai perder um elétron. Então, o número de elétrons vai ser igual a 10 e aqui o número de elétrons vai ser também igual a 10. Qual dos dois tem o maior número de prótons? É o magnésio. Então, o magnésio vai ter uma força nuclear efetiva, ou seja, o núcleo dele é maior, tem mais prótons e vai atrair com mais intensidade os elétrons da camada de valência. Os dois têm a mesma camada de valência, que é a camada 2 com 8 elétrons. Afinal, eles têm 10 elétrons no total. Então, observe, na primeira camada, 2 elétrons e na segunda camada, 8 elétrons. Isso tanto para magnésio quanto para sódio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Só que se o sódio tem mais prótons, um próton a mais aqui do que o sódio, ele vai conseguir atrair os elétrons da camada de valência com maior intensidade do que no caso do sódio, que só tem 11 elétrons. Não é só tem, né? É 1 de diferença. Mas esse 1 de diferença já dá uma boa diferença na carga nuclear efetiva, que é a força com que o núcleo atrai efetivamente os elétrons da camada de valência, desconsiderando a força de repulsão elétron-elétron que ocorre entre os elétrons de camadas diferentes, tá? E até elétrons de mesma camada também. Então, nesse caso, o magnésio vai atrair com mais força e vai ter um raio menor. Maior número atômico. Então, você vai pensar assim, ó. Quem tem maior número atômico, maior número atômico, que é o Z, né? Nos isoeletrônicos, que é o mesmo número de elétrons, possui um raio atômico menor. Então, é essa regra que você vai pensar. O maior número atômico dos isoeletrônicos possui raio atômico menor. Tem maior número atômico, menor raio. Tem maior número atômico, menor raio, tá bom? É basicamente isso, ó. Tem menor número atômico, maior raio. O intermediário, obviamente, o raio é intermediário entre os isoeletrônicos que você faz essa análise. Aqui, eu sei que o sódio e o magnésio ganham em menor raio do cálcio, cloreto, do íon potássio, porque eles têm ali uma camada a menos. Por ter uma camada a menos, né, eles estão aqui comparáveis ao neônio, eles vão ter um raio atômico menor do que os que estão comparáveis ao argônio, tá bom? Comparáveis eu falo em relação ao número de elétrons. Logo, o gabarito dessa questão, né, que ele pede para a gente assinalar a opção que indica o íon que apresenta o menor raio iônico, bom, entre eles é o Mg2+. Letra C seria o gabarito dessa questão. Bom, pessoal, terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que tenham compreendido passo a passo a resolução dessa questão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se ver numa próxima aula resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau!